Olá, pessoal! Estamos aqui novamente agora com a segunda aula de ortografia. Vocês devem lembrar que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o G e o J no fonema G, o CH e o X no fonema X. Hoje nós vamos trabalhar aí o S e os dois S's e o C cedilha quando eles fazem o fonema C, né? E também nós vamos ver o S e o Z quando eles fazem o fonema Z. Quais são as regras que vão me dizer quando eu devo grafar com uma dessas letras a palavra que eu preciso? Para a gente começar, nós vamos fazer aquele mesmo critério da semana anterior. Vocês podem dar uma pausazinha no vídeo, tentem colocar a letra adequada nessas 10 palavras aí. Olha só, o S ou C cedilha que eu vou colocar em ascensão, apreensão, expansão, tensão, compreensão, atenção, canção, detenção, manutenção e exceção. Vamos ver se você consegue encaixar essas letras S e C cedilha bem direitinho. Você faz a pausa no vídeo. Depois dessa pausa, eu quero que você observe se há uma forma de você, por dedução, conseguir encontrar a regra dessas palavras aí. Olha só, ascensão, será que é S ou é C cedilha, né? Se você prestar atenção, talvez você não perceba de imediato a regra, mas você vai observar o seguinte. Veja que todas as palavras da primeira coluna ganharam um S. Todas as palavras da segunda coluna ganharam um C cedilha. Isso tem uma razão. Há uma justificativa para o emprego desse S e desse C cedilha. Há uma regra. Essa regra diz o seguinte: quando a palavra primitiva for um verbo com ND, antes da desinência, usa-se o S. Não tendo ND, usa-se C cedilha. Se você não conseguiu entender direitinho pela regra, a gente observa o seguinte. Olha só. A palavra ascensão, ela é um substantivo derivado do verbo ascender. Ascender no sentido de elevar-se, no sentido de subir. Então veja que ascender tem no finalzinho da palavra NDER, né? Antes da desinência. O que é a desinência? É a vogal temática, mas, no caso aí, o R que indica se a palavra está no infinitivo, gerúndio ou particípio do verbo. Então, esse ND que antecede as duas últimas letras do verbo fazem com que você coloque um S no substantivo derivado. Olhe que apreensão vem de apreender. Expansão vem de expandir. Essas palavras que eu falei em forma de verbo, você tem ND. Quando você faz a derivada, ela ganha um S. Se você ainda não entendeu, eu vou mostrar no próximo slide como é que faz essa junção. Mas observe que a atenção é com C cedilha. Você pode dizer, mas professor, atenção não vem de atender? Na verdade, não. A atenção vem de ater-se, o verbo ater, tá? Por isso que ganha um C cedilha. Canção vem de cantar. Veja que a palavra primitiva é NT, de tatu, não é ND. Detenção vem de deter e não de detender. Manutenção vem de manter. Exceção vem de exceder. Ou seja, nenhuma das palavras da segunda coluna tem no seu verbo, que é a palavra que gera esses substantivos, não existe lá no verbo o ND. Ou vai ser NT ou vai ser qualquer outra coisa, tá? Olha só a comparação aqui. Apreender, você observa o ND e o substantivo apreensão, NS. Olha a correlação. ND, NS. Compreender. ND. Compreensão. NS. Suspender. ND. Suspensão. NS. Manter. NT. Manutenção. Olha que é NC cedilha. Porque se aqui fosse mander, se aqui fosse um D, aqui seria um S. Cantar. NT, canção, N com o C cedilha,
certo? Vamos agora para o S e o Z com o som Z, o fonema Z. É quando o S e o Z se confundem. Então você faz a mesma coisa, coloca aí o Z ou o S nessas palavras, faz uma pausazinha no vídeo, que a gente já adianta aqui, e olha o que acontece. Na primeira coluna, sensatez, gentileza, beleza, tristeza, surdez, malvadeza, realeza, pobreza. Francesa, cortês, marquesa, poetisa, freguês, condessa, papisa e portuguesa. Vocês observam que a questão aqui é o som Z, de palavras que tenham S ou que tenham o próprio Z na escrita. Nós estamos falando aqui de sufixos. Sensatez, o sufixo é EZ. Gentileza, o sufixo é isa. Nós temos aqui poetisa, o sufixo é isa. Cortês é eis. Então estamos falando do sufixo es e esa, com S ou com Z. E aí, o que é que nós vamos observar como regra? Vejam só. É uma regra de sufixos. Substantivos abstratos escrevem-se com Z. Adjetivos femininos escrevem-se com S. Então, depois de você ter colocado essas letras, você vai observar o seguinte. Todas as palavras que se encontram na primeira coluna são substantivos abstratos. Ok? Sensatez é um substantivo derivado de um adjetivo, sensato. Gentileza é um substantivo derivado de um adjetivo, gentil. Tristeza é derivado do adjetivo triste. E aí você faz essa sequência. Quando você pegar substantivos abstratos derivados de adjetivos, você vai escrever com a letra Z. Portanto, todos esses aqui são escritos com Z, porque todos são substantivos abstratos. Todos esses substantivos abstratos, eles descendem de adjetivos, ok? Quando a gente observa a coluna da direita, francesa, cortês, marquesa, poetisa, freguês, condessa, papisa, portuguesa, qualquer outra aí, qualquer um, princesa, qualquer outro que você for lembrando aí, todos sendo adjetivos, você vai grafar com S, tá? Substantivos femininos são grafados, são escritos com a letra S. Substantivos abstratos, derivados de adjetivos, são grafados com a letra Z, ok? Agora nós temos aqui mais duas colunas de palavras. Ainda vamos tratar o S e o Z com som de Z, porque a regra anterior não é suficiente para a gente mostrar algo a mais. Então vejam só aqui. Lapizinho, rosinha, analisar, obesidade, alisamento, vasinho, pisar. Chuchuzinho, raízes, utilizar, suavizar, trazíamos, eternizar e quisesse. Você observa que em todas elas nós pronunciamos o som Z, né? Pronunciamos o som Z. Mas algumas são grafadas com S e outras com Z. Será que você consegue, fazendo a pausa no vídeo, perceber qual é a regra que vai esclarecer esse emprego de SZ, né? Depois da pausa no vídeo, olha só. Aqui quase todas foram grafadas com a letra S, né? Primeira coluna, todas com S. Lapizinho, rosinha, analisar, todas. Na segunda coluna, com exceção de quisesse, que a gente vai explicar, todas as outras foram escritas com a letra Z. E aí nós temos uma regrinha a mais para ajudar você a escrever com uma dessas duas letras. Diz o seguinte: palavras primitivas com S mantém essa letra na derivada. Sem o S na palavra primitiva, nós vamos usar a letra Z. Então, se você não entendeu ainda a regra, veja que a palavra lapizinho. Lapizinho eu percebo que ela tem um sufixo que indica diminutivo da palavra lápis. Se a palavra lápis existe, se a palavra lápis termina com S, a palavra lapizinho continua com o seu S. Certo? Rosinha vem da palavra rosa. Se rosa tem S, rosinha mantém o S. Analisar é um verbo. Analisar vem de análise. A palavra análise tinha S. Então, analisar continua com S. Obesidade vem da palavra obeso.
Obeso tem S, obesidade continua com o S. Alisamento, que vem de alisar, que vem da palavra liso. Mesma situação. Vasinho vem da palavra vaso. Pisar vem da palavra piso. Então, todas elas são grafadas com a letra S. Chuchuzinho vem de chuchu. Compare com lapisinho, que vem de lápis. Em lápis eu tenho S, mas em chuchu eu não tenho Z. Apenas quando eu faço a sua colocação no diminutivo a partir de um sufixo, eu vou ter que acrescentar o Z, a consoante de ligação Z. Raízes é o plural da palavra raiz. Raiz já tinha Z, então raízes mantém o Z. Utilizar vem da palavra útil. O útil, utilizar. Útil não tinha Z. Então, na sua derivada, eu tenho que grafar esse sufixo izar, que é um sufixo verbal, com a letra Z. A mesma coisa para suavizar. Trazíamos vem do verbo trazer. Então, todas as derivadas de trazer são escritas com a letra Z. Eternizar, que vem de eterno, é a mesma situação de utilizar e suavizar. E quisesse, o que é que acontece com quisesse? Quisesse vem de quis. Quis é escrito com S, mas quis vem do verbo querer. A palavra querer não tem S, né? Essa é uma exceção à regra. Tanto o verbo querer como o verbo por, esses dois verbos aí, eles escrevem com S. Então, quisesse, eu tenho um S com som de Z e depois eu tenho dois S. Se pusesse, a mesma situação. A derivação do verbo por, repor, seria repusesse. Compor, compusesse. Tudo escrito com a letra S. Ah, se fosse quiséssemos, é a mesma coisa. S aqui, dois S depois. Certo? Há exceções às regras, obviamente, né? Batismo com S, mas batizar é com a letra Z. Catequese é com S, mas catequizar é com a letra Z. Síntese é com S, mas sintetizar é com a letra Z. Essas são as mais comuns das exceções, tá? Todas as gramáticas trazem pelo menos essas três palavrinhas aí. E aqui nós temos algumas palavras que não se encaixam em uma regra definitiva, mas a gente pode fazer associações. Então, pessoalmente, eu posso tentar entender a justificativa de S e Z. Lembrando que essas tentativas não justificam o emprego de todos os S e Zs em palavras. Certo? Algumas você vai conseguir perceber e outras não. Por exemplo, dançar. Dançar, dançou. Você observa que o C cedilha é porque vem da palavra dança. Mas nós não temos uma regra que justifique o porquê de dança ser com C cedilha e não com S. Mas se for uma derivada de dança, sim. Cansar. Olha só que cansar lembra a palavra cansaço. Se você tiver uma dúvida se cansar é com S, você vai lembrar de cansaço, que se escreveria com S. Então a derivada continua com S. E o C cedilha O no final de cansaço, o finalzinho de cansaço, também não há uma regra que justifique aquele C cedilha ali, tá? Se bem que, se a gente parar um pouquinho e pensar e associar, por exemplo, com golaço, que vem da palavra go, né? Que o aço tem a ver com excesso, com abundância. Golaço é com C cedilha, cansaço é com C cedilha, tá? Alcançar vem de alcance. Alcance é com C, alcançar continua com C, no caso C cedilha, porque antecede um A. Através, você pode lembrar a palavra atravessar, que é com dois S. Através, a gente põe um S porque não existem dois S. Não existe dois S em fim de palavra. Textura, você vai lembrar de texto. Misto, você lembra de misturar. Misto é com S, não com X, ok? Não leve muito em conta os cardápios. Rezar vem de reza. Vazio, não há uma regra para vazio, né? Anestesia também não. Desprezo, desprezo de desprezar, se isso serve como regra, né? Suíça não existe uma regra. Xadrez também não. Gasolina, esse A aqui esqueçam, tá? Era a palavra gás, eu acabei colocando gasolina, o acento ficou aí. Gasolina lembra gás, né? Gás é com S, gasolina mantém o S, certo? Avestruz
com Z, não há regra para ele. Revisão vem de revisar, que vem de visão, que já é com S. Mansão não temos regra. Invasão, emoção, passo, redação. Redação vem de redigir. Não tem uma regra correta para isso aqui. Assar. Agora veja esse finalzinho. Assar, azar. Que se eu tirasse um S, ficaria azar também. Então aí causaria um problema de som, né? Um problema no fonema. Agora veja caçar, caçar e casar. A gente sabe que essas três palavras existem. Caçar com dois S é no sentido de anular. Caçar com C cedilha é no sentido de buscar mesmo, de procurar, né? De capturar, ir atrás de algo. Então vejam que há uma justificativa que é por conta do sentido, né? Essa tentativa de diferenciar o sentido. São as palavras homófonas, né? Os homônimos homófonos. E nós temos casar com S. Olha a diferença, outra coisa importante para fechar aqui. Casar com S entre duas vogais, ele tem som de Z. Casar. Se você tiver dúvida se uma palavra tem um S ou dois S, você observa. Se estiver entre vogais, esse S vai ficar com o som de Z. Casar. Se tiver entre vogais, olha só, uma vogal, outra vogal, mas ele tiver o som C, então você vai ter que usar dois S. Caçar. Entre duas vogais, se você usar só um S, é som de Z. Entre duas vogais, se você usar dois S, é o som C. Ok? Então aqui nós temos casar, do mesmo jeito seria casamento e qualquer outra coisa. Certo? Pois bem, por hoje a nossa aula é isso e a gente aguarda vocês para a próxima. Tchauzinho!